Ministério Internacional Casa do Oleiro. A sua família em Cristo. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, amados. Graça e paz, amém? Você veio com expectativa essa noite? Amém? Eu estava ali louvando ao Senhor. Quantas coisas o Senhor tem feito na minha vida e as maravilhas que o Senhor tem feito. E quando eu olhei para os meninos aqui, gente, o Senhor falou tanta coisa sobre vocês e eu queria chamar o louvor aqui. Amém? Eu vou seguir a voz do Espírito. Queria orar por cada um de vocês. Quero dizer que Deus tem visto a fidelidade de vocês. Eu quero que vocês fiquem aqui. Fiquem aqui, não precisa subir não. Vocês vão receber em nome de Jesus. Quero dizer a vocês que Deus tem visto a fidelidade de vocês, o amor e a dedicação de cada um de vocês. Cadê o pessoal? O restante cheguem. E quando eu olhei, o Senhor falou de cada um específico comigo. Me disse muitas coisas a respeito de cada um e quero que vocês continuem firmes, que vocês perseverem. Eu sei que as dificuldades vêm, as batalhas, e isso não é só para vocês, para todos nós. Nós vamos passar, porque a Bíblia diz que no mundo a gente vai ter aflição, mas depende de aonde nós vamos estar. Se estivermos firmados na rocha, pode vir tempestade que vier. O Senhor está conosco, então com certeza vamos sair vitoriosos. Amém? Aleluia. Amém, amados. O que eu quero dizer a vocês, continuem firmes em nome de Jesus. Com a mesma excelência, independente de se tem 1000 pessoas, se tem 5 pessoas, o Senhor tem visto a dedicação, o amor de vocês, no que diz respeito ao louvor, no que diz respeito às coisas do Senhor, à obra de Deus. Perseverem, em nome de Jesus. Fiquem firmes e não deixem que as circunstâncias desse mundo impeçam de vocês de louvarem e adorarem ao Senhor. Amém? Amo vocês. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso. Amém? Ele prepara grandes coisas para seus filhos. Deus tem galardões para nós. Amém? Aqueles que buscam com excelência fazer a sua vontade e obedecê-lo. É desejo do Senhor realizar desejos do nosso coração. Amém? Glória a Deus. Bom, como hoje, quem sabe que nós estamos na campanha de 40 dias de jejum e oração. Amém? Tem sido uma bênção, eu tenho sido grandemente edificada, tenho aprendido muito, né? E particularmente tem tocado muito meu coração, porque o livro fala muito da evangelização, de levarmos a palavra de Deus àqueles que estão aí fora. E é impressionante como eu tenho visto, né? Os meus olhos têm sido abertos. Quantas pessoas que estão necessitando dessa palavra. Amados, eu não sei como era lá em Sodoma e Gomorra, porque a Bíblia não relata detalhes. Mas se hoje não tiver igual, está pior. As coisas desse mundo têm chocado os meus olhos, principalmente, né? Não sei os seus, mas os meus olhos, no que diz respeito a tudo é normal. Isso aí é simples, acontece mesmo. Então as pessoas não têm mais aquela visão, né, do temor a Deus, do temor até mesmo aos pais. Quantas coisas nós temos visto aí fora de filhos que eles não temem mais, não respeitam mais seus pais, fora as outras coisas que vemos aí no mundo. Então, amados, é em tempo e fora de tempo, não importa. Deus tem contado conosco. Nós somos reconciliadores. É o nosso ministério. Não importa. Aquilo que o Senhor fez na tua vida, Ele te deu uma missão. Quando você recebeu Ele como Senhor e Salvador da sua vida, automaticamente você se tornou um reconciliador. Amém? De Jesus Cristo aqui na terra. Então, amados, não vamos cansar
de falar. Não vamos dizer assim como eu já fiz no passado: ah, esse aí não tem jeito. Quem disse? Se eu for olhar minha vida atrás, o que eu era e aquilo que Deus fez na minha vida, talvez alguém tivesse dito isso a mim: essa não tem jeito, mas eu estou aqui. Amém? Para glorificar e honrar o Senhor. E eu sei que cada um daqueles que estão ali fora tem sede e fome de justiça, de Deus. Amém? E o tema do dia foi batalha espiritual. Existe uma batalha espiritual. Amém? E eu quero trazer essa consciência para você hoje à noite, dessa batalha que muitos acham que Jesus venceu lá na cruz, está tudo bem, está tudo certo, vou me deitar numa rede e esperar a vinda do Senhor. Ei, não é assim que funciona. Amém? Nós temos que estar preparados. O diabo, ele ainda se encontra no mundo, ele está no mundo, ele é o senhor deste mundo. E ele não brinca de ser diabo. Amém? O diabo, ele está pronto para tragar vidas. Não só a vida daqueles que estão lá fora, de cada um de nós. Ele quer nos tirar do reino da luz. Ele quer nos levar para as trevas, e depende de cada um de nós, porque não existe essa história de uma vez salvo, sempre salvo. Nós temos que perseverar até o fim. Não caia nessa ilusão. Amém? Precisamos ficar firmes. Existe essa batalha e nós devemos estar prontos. Sabe para quê? Para não sermos derrotados. Amém? Precisamos estar firmes e prontos para esse confronto. Então, é necessário que a gente conheça as verdades na palavra de Deus. Como é que nós vamos estar prontos se não conhecemos as armas que nós podemos usar, aquilo que a palavra nos ensina, se não lemos a palavra de Deus? Amados, isso aqui é o nosso manual. Não cansa. Lê e lê de novo. Lê e lê de novo. Não cansa. Devemos estar sempre buscando no Senhor. Não existe outra fórmula. Amém? Se você quer uma coisa nova, se você quer inovação, eu sinto muito. Não tenho nada novo para te dizer. A não ser busca a palavra de Deus. Ora ao Senhor, direção do Espírito, para que Ele traga entendimento daquilo que você está lendo. Estamos apáticos. Muitas vezes. Estamos indiferentes. Estamos tendo uma aula aqui na Academia da Fé, o pessoal do 2º ano, foi a última matéria que a gente teve, que foi escatologia. Tremendo, né, dona Tereza? Abre os nossos olhos. Jesus está voltando. Ele vem para buscar a sua igreja. Mas sabe que Ele vem buscar aqueles que estão cheios de azeite, estão prontos. Sabe que existe alguns, tem aquela parábola das 10 virgens, que estão cheios de azeite, e aqueles que não estão? E aqueles que não estão com azeite suficiente, eles vão ficar? Será que nós estamos com azeite suficiente? Vamos pensar nessas coisas, amém? Não tem como negar. As coisas que nós vemos aí fora nos declara que é, de fato, próximo à vinda do Senhor. Amém? Então, existem algumas verdades na palavra de Deus que nos instrui para nós sermos vitoriosos nessa batalha espiritual, onde o olho não vê, onde o nosso corpo não sente, mas é real. Mas é tão real como eu estou tocando aqui esse púlpito, como você está me vendo. E, amados, nós devemos estar prontos. Existem passos básicos para que a gente tenha vitória nessa batalha. Eu quero te instruir essa noite sobre isso. Primeiro, você saber que Satanás já foi derrotado. Amém? Ele já foi derrotado. Jesus Cristo fez isso por nós.
E eu queria que você abrisse lá em Colossenses, no capítulo 2. Aleluia, obrigado, Senhor. Aleluia. Colossenses, lá no capítulo 2, versículo 15. Que diz assim. Vamos começar do 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Existe uma versão que eu gosto muito que diz assim, no versículo 15: E deste modo Deus tirou o poder de Satanás de acusar vocês de pecado e exibiu publicamente ao mundo inteiro o triunfo de Cristo na cruz, onde foram tirados todos os pecados de vocês. Aleluia, glória a Deus. Isso quer dizer que Satanás ele não tem poder sobre nossas vidas. Amém? Que Jesus o venceu na cruz. Mas eu quero te dizer, ele, de fato, é derrotado. Mas ele não foi destruído ainda. Quando aprendemos na matéria lá em escatologia, sabemos que no milênio, após o milênio, aí sim, o diabo vai ser derrotado. Mas antes disso, ele está aqui. Derrotado quer dizer não, destruído. Derrotado ele já é. Amém? Mas ele continua aqui. Ele é o príncipe deste mundo. E ele está rugindo como um leão. Ele não é um leão, ele está como um leão. Mas ele está ali, ó, nos rodeando, procurando a quem tragar. Amém? Então devemos reconhecer que ele é derrotado, mas saber que ele ainda não foi destruído. E que ele quer ceifar a sua vida e a minha vida. Amém? E a gente precisa estar pronto para essa batalha. E, por isso mesmo, não devemos ignorar as suas artimanhas. Ignorar aquilo que ele tem tentado contra a nossa vida. Eu não sei vocês, mas nesses últimos dias, o diabo ele tem tentado me tirar do foco. Não tem sido fácil. Não quero dizer a vocês, não quero chegar aqui e usar a religiosidade e dizer, não, tem sido fácil demais. Não tem sido fácil. Mas sabe que eu não tenho buscado em minhas forças, porque nas minhas forças eu não vou para lugar nenhum. Eu não estaria aqui, com certeza. Alguns sabem disso. Eu não estaria aqui. Eu já teria dito, pastor, coloca outra pessoa para ministrar. Pastor, não vai dar, porque não é fácil. Mas o Senhor tem me dado graça. O Espírito Santo, ele tem me tomado, e verdadeiramente eu tenho visto, como aquela mensagem, eu acho, né? Que é aquela da pegada na areia, é mensagem, né? Que tem. Verdadeiramente, Deus me levando nos braços. Verdadeiramente. E como é bom, amados, se deixar nos braços, ser levados nos braços do Senhor. Como é bom. Porque não tem explicação. Os sentimentos, eles não tomam mais conta de você, porque você começa a administrar aquilo. Porque eu quero te dizer essa noite, Deus nos criou com sentimentos. E Ele não quer que abafemos esses sentimentos. É verdade. Mas a gente precisa administrar. Amém? Eu tenho aprendido a administrar os meus sentimentos. A não deixar meus sentimentos tomar posse da minha vida, ao ponto de eu perder aquilo que eu tenho tanto zelo, que é o amor ao Senhor e a palavra dEle. Porque às vezes, os nossos sentimentos, eles querem abafar e nos deixar tristes, angustiados, chateados, e precisamos administrar essas coisas. Amém? E o diabo, ele tem tentado, e eu acredito que não só a mim,
né? Mas se a gente for colocasse aqui o microfone para cada um falar, eu sei que cada um teria algo para dizer essa noite, mas eu quero te dizer, fica firme em Deus. Amém? Não deixa que as armas do diabo, que as coisas que ele tem levantado, tire você do foco. Quanto mais ele te apertar, é igual a esponja. Se a esponja estiver cheia de sabão, quando você apertar, vai sair o quê? Sabão. É um exemplo simples, mas recebe em nome de Jesus. Se você estiver cheio da palavra de Deus, quando o diabo te apertar, tem que sair a palavra. Amém? Vai sair a palavra de Deus. Declara. Fala. Amém? Vai gerar fé no teu coração. E eu queria que você abrisse. Vamos ver aqui. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 2. Paulo fala disso. Para não ignorarmos que o diabo tem tentado contra nossas vidas. Precisamos estar atentos. A palavra nos ensina que nós devemos vigiar e orar. E, amados, vigia, ora, vigia, ora. Essa ação vai te dar vitória. Amém? Lá em 2 Coríntios, no capítulo 2. Deixa eu ver onde é que eu vou começar aqui. Vamos começar do versículo 9. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. E para isso vos escrevi também, para por esta prova, saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis, ou não ignoramos as suas artimanhas. O que é que Paulo quis dizer aqui? Lá em 1 Coríntios, um homem no meio da igreja estava pecando, e neste pecado ele continuava na igreja, e Paulo exortou ao povo de Coríntios para afastar aquele homem, por ele estar em pecado, e assim eles o fizeram. Mas o homem arrependido, o povo estava com dificuldades de reconhecê-lo, perdoá-lo e trazê-lo de volta à igreja. E Paulo estava falando, perdoe. Aqui nessa outra versão diz assim: quando vocês perdoam alguém, eu também o faço. E tudo quanto eu perdoei, até onde aquilo me atingiu também, perdoei-o pela autoridade de Cristo e para o bem de vocês. Uma outra razão para perdoar é não deixarmos Satanás, com a sua astúcia, obter vantagem sobre nós, pois bem sabemos o que ele está procurando fazer. Amém? Devemos ter consciência, amado, daquilo que o diabo tem tentado fazer no meio da igreja, na sua família, na sua casa, no seu trabalho. Precisamos estar de olhos abertos para essas coisas. Amém? Reconhecer e impedir que ele continue. E impedir que ele faça nas nossas vidas, que ele, vamos dizer, impeça o agir de Deus nas nossas vidas. Amém? Como aqui fala claramente, libera o perdão. Era isso que Paulo estava falando. Ei, ele está arrependido. Ele de fato, de coração, ele se arrependeu e ele quer voltar para o Senhor. Por que não perdoar? Traz ele de volta. Não deixa que o diabo ceife a vida dele. Porque se ele continuasse, aqui a Bíblia fala, deixa eu ver um pouquinho antes. No versículo 7 diz assim: de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoá-los e consolá-los, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Amém? Então, nós devemos estar sensíveis a essas coisas. Saber que existe um mandamento do Senhor, que é amar. Amar. Isso não tem lei alguma sobre o amor. O amor está acima de todas as coisas. O amor ao Senhor e ao próximo. Amém?
Então devemos estar firmes, reconhecendo quando o diabo está querendo agir em nosso meio e combater com a palavra de Deus, combater com o amor. Amém? Aleluia. Como cristãos devemos conhecer e discernir essas artimanhas e combatê-las com oração, palavra de Deus. Amém? Todo mundo aqui sabe qual é o plano do diabo? Matar, roubar e destruir. Você tem que conhecer essas coisas também. Não estou querendo dizer que você vai ficar com isso na mente. Mas você tem que saber qual é o plano do diabo. Ele está querendo te matar. Ele está querendo nos matar. Ele está querendo nos roubar. Ele está querendo nos destruir. E ele não vai se cansar. Quero te dizer essas coisas hoje à noite. Ele não vai se cansar. Ele vai até o fim. E você? Qual vai ser a sua atitude? Amém. Eu deixo essa pergunta para você meditar essa noite. E você? Amém. Utilizar as armas corretas. E eu queria que você, aí em 2 Coríntios, andasse um pouquinho para o capítulo 10. Aleluia. Obrigado, Pai. Que diz assim, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo conhecimento, todo entendimento à obediência de Cristo. Amém? E eu queria ler aqui essa versão, eu gosto muito dessa versão, que diz assim: verdade que eu sou humano, um ser humano comum, porém não emprego planos e métodos humanos para ganhar as minhas batalhas. Uso poderosas armas de Deus, e não as que são feitas por homens, para derrubar as fortalezas do diabo. Estas armas podem derrubar todo argumento arrogante contra Deus e toda muralha que possa ser erguida para impedir os homens de encontrá-lo. Com estas armas posso capturar rebeldes e levá-los de volta a Deus e transformá-los em homens cujo desejo do coração seja a obediência a Cristo. Amém? Então, amados, não é na nossa força, não é com os nossos sentimentos, com as nossas armas que vamos vencer o inimigo, que vamos vencer essa batalha. Elas são espirituais. São armas poderosas em Deus. E precisamos reconhecê-las e precisamos lutar com elas, estar prontos. Amém? Vestidos com a armadura de Deus. Sabe? Muitos nos conhecem como soldados de Cristo. Mas existem muitos soldados que estão despidos da armadura de Deus. Muitos. E sabe qual é o destino? Sofrimento. Derrota. Não é isso que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Amém? Busca conhecer essa armadura, que serve para nos proteger. Existem também armas que vão nos ajudar nessa batalha. Amém? E vamos ver, falando sobre a armadura de Deus lá em Efésios. Vamos lá para Efésios capítulo 6. Obrigado, Senhor. Eu vou ler essa versão aqui que eu tenho, Efésios, capítulo 6, versículo 10. Por último, quero recordar-lhes que a força de vocês deve vir do imenso poder do Senhor dentro de vocês. Vistam-se de toda a armadura de Deus, a fim de que possam permanecer a salvo das táticas e das artimanhas de Satanás. Porque nós não estamos lutando contra gente feita de carne e sangue, mas contra pessoas sem corpo, reis malignos do mundo invisível,
esses poderosos seres satânicos e grandes príncipes malignos das trevas que governam este mundo e contra um número tremendo de maus espíritos no mundo espiritual. Portanto, usem cada peça da armadura de Deus para resistir ao inimigo sempre que ele atacar. E quando tudo estiver acabado, vocês ainda estejam de pé. Mas, para fazer isso, vocês necessitam do cinturão forte da verdade, da couraça da aprovação de Deus. Calcem sapatos que possam fazê-lo andar depressa ao pregarem a boa nova da paz com Deus. Em cada batalha, vocês precisarão da fé como escudo para deter as flechas ardentes disparadas por Satanás contra vocês. E precisarão do capacete da salvação e da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem o tempo todo. Peçam a Deus qualquer coisa que estejam de acordo com os desejos do Espírito Santo. Argumentem com Ele, fazendo-o lembrar das necessidades de vocês, e continuem orando fervorosamente por todos os cristãos em toda parte. Amém? Maravilhoso. O Senhor nos dá aqui a solução de como nós determos, de como impedirmos que o diabo, ele ceife e destrua a nossa vida. Nos ensina através da armadura de Deus e nos dá estratégias que devemos vestir toda a armadura. Aí fala aqui, usem cada peça. Nessa versão aqui ele diz, usem cada peça da armadura para resistir o inimigo sempre que ele atacar. Para quando tudo isso tiver acabado, quando Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, você está de pé. Você está pronto. Como uma virgem cheia de azeite. Estou aqui, Senhor. E subi com o Senhor. Amados, como eu desejo esse dia. Deseje você também. Mas esteja pronto, aqui, hoje, para vencer nessa batalha espiritual. Não deixar o diabo ceifar a tua vida, tomar conta da tua vida. Amém? E aqui, como diz, falando primeiramente, para que a gente possa, mas para fazer isso, vocês necessitam do cinturão forte da verdade, né? Saber da verdade, daquilo que Cristo fez por você. Amém? Não abrir mão dessa verdade, ficar firme. Amém? Da justiça, né? A couraça da aprovação de Deus. Amados, é pela graça. Você foi salvo pela graça. Amém? Não deixa que o diabo tire essas verdades de você. Calcem os sapatos. Sabe que tem muitos que estão descalços. Você imagina um soldado vai para a guerra. Imagina um soldado que vai para a guerra de todo jeito. Será que ele será bem sucedido? Com certeza não. Sabe por quê? Porque o inimigo está procurando uma brecha. É só uma brechinha. E naquela brecha ele vai e te ataca, e te fere. Um soldado ferido, ele não consegue ir muito longe. Amém? Não precisamos. E eu sei que é uma das coisas que muitos ainda estão descalços. Calçar os sapatos que possam fazer andar depressa, diz essa versão. É depressa. E diz assim, ao pregar a boa nova da paz com Deus. Amém? Amados, como é maravilhoso. Eu vivi uns 3 meses atrás no PDC e vi como é bom levar essa palavra. Sabe, existem muitos com sede dessas verdades. E eu fiquei impressionada como eles, lá no meu PDC, era toda terça-feira, o dono da casa, que era o resistente, porque quem queria era a esposa, ele nos esperava toda terça-feira no portão.
Olha que coisa linda. Não é lindo? É maravilhoso. Sabe? É muito bom. Não cansa de levar o Evangelho. Não cansa de falar de Deus para as pessoas. Amém? Não devemos ser como aqueles que estão no mundo que, como eu falei antes, esse não tem jeito não. Quem disse? Amém? Não se cansa das pessoas. Sabe que existem pessoas que Deus entregou para você. É a sua responsabilidade. É a minha responsabilidade. É a nossa responsabilidade. Existem pessoas que só eu tenho acesso. E Deus, Ele colocou nas minhas mãos para que eu levasse a palavra dEle para aquelas pessoas. Assim, na tua vida, existem pessoas que estão esperando por você para ouvirem do Senhor e serem libertas. Amém? Aleluia. Em cada batalha, a gente vai precisar da fé. É o nosso escudo. É o nosso escudo. Amados, se não fosse a fé, eu estaria aqui toda machucada. É a fé em Deus. É a fé na sua palavra. Pai, eu sei o que você tem para a minha vida. Pai, eu sei o que você tem para a minha família. Eu sei que você faz infinitamente mais e eu vou esperar em Ti. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque Tu és fiel. Amados, é a fé. Quando você declara a palavra, quando você fala a palavra, a fé chega. Quanto mais você fala, mais ela vem com mais força. Sabe que a boca não quer falar. Sabe que o corpo geme. Mas eu decidi na minha vida, eu quero o Senhor. Amém? É como a música de Tales, né? Mas todo dia o pecado vem e chama. E é verdade. Todo dia. Todo dia. Não sei para vocês. Para mim é. Todo dia. Seja para você discutir, seja para você... Enfim, não importa. Não vou detalhar pecados aqui. Amém? Todo dia vem. Mas é você que escolhe. São escolhas que fazemos na nossa vida e que vão nos levar ou para perto de Deus ou para longe de Deus. Amém? E o Espírito Santo está aí, ó, em cada um. A gente sabe quando a gente pisa na bola. A gente sabe. Arranha. A gente não se sente bem. Fica aquele... É o Espírito Santo. Ei, não é assim não. Pare para pensar antes. Assim como muitas vezes o pastor fala aqui, palavras ditas é como flecha. Não volta. Falou, já foi. Amém. Vamos ser o bom perfume de Cristo. Amém. O sal da terra, a luz do mundo. E vamos ali segurar fortemente esse escudo. Não solta. Não solta. Mesmo que a mão fique lá. Estou parafraseando aqui. Mesmo que você fique ali e a mão fique doendo. Mas não solta não. Fica lá. Um escudo lá. Firme. E ali, ó, vigiando. Porque a qualquer momento ele vem ali e você está ali pronto para combater. Amém? É a fé. É a fé que vai fazer você vencer. Amém? Aleluia. Capacete da salvação. Tem que estar, ó. Sabe que tem gente que está sem esse capacete? E aí a morte é certa, viu? Ainda tem dúvida? Tenha dúvida, amado. Você é salvo, foi Jesus. Amém? Se você ainda... Eita, será que eu sou salvo mesmo? Será que... Ei, aqui ó, palavra. Busca, leia as Escrituras. Jesus fala que ei, você é salvo, é pela graça, é pela fé. Amém? Fica firme, capacete. Não deixe o diabo te dizer essas mentiras.
que você não é salvo, que Deus não te ama, não deixa. Sabe? Como eu falei, a gente vai errar muitas vezes. Mas sabe que Deus, Ele continua nos amando? Amém? E eu amo Deus por causa disso. Ele é lindo, maravilhoso. E quantas vezes eu, em oração, me deito no colo, eu me vejo deitada no colo do Senhor e digo, ô Paizinho, obrigada. Porque eu mesmo, com as minhas falhas, com os meus erros, o teu amor se derrama sobre a minha vida. E eu me sinto constrangida em te pedir perdão, em voltar para o caminho. Amém? Porque o amor de Cristo nos constrange e nos faz voltar ao caminho. Amém? Então, amados, não tire essa verdade. A salvação, ela te pertence. Agora lembre-se, não existe uma vez salvo, sempre salvo. Você tem que perseverar. Amém? Aleluia. E a espada? A nossa espada. É com ela que nós vamos vencer. É com ela que a gente vai lutar. O escudo vai proteger. A espada, é com ela que nós vamos ali, lutar. Aqui a espada. Mais afiada. Não existe. É uma espada de 2 gumes que separa a alma do espírito. É com ela que a gente vai separar a nossa alminha do nosso espírito. É com ela que a gente vai ser guiada pelo Espírito. Colocar a alma em sujeição. Amém? É com ela. Não existe outra fórmula. É com ela que você vai vencer. Amém? Não deixe de buscar a palavra de Deus. E orar, amados. Orar. Maravilhoso, 40 dias. Ei, mas quem disse que a gente tem que parar? Não. Continua. Ora pelas autoridades. Estamos aí nas portas de decidirmos quem vai ser o prefeito ou prefeita da cidade. Não estou querendo fazer política aqui, mas estou querendo lhe dizer que é a nossa responsabilidade. Amém? Como cristãos. A Bíblia fala sobre isso. Que a gente deve orar pelas autoridades. Você quer ter uma cidade onde você vai ter paz, tranquilidade. Você quer ter uma cidade onde vai ter emprego. Temos que orar pelas autoridades. Não existe outra fórmula. Vamos orar. Estamos esquecendo dessas verdades. Sabe que a autoridade foi instituída por Deus? Amém? E a gente tem ficado indiferente. Não fique indiferente. Ore. Para que possamos escolher a pessoa certa para governar. Amém? Para estar aqui. Na prefeitura, enfim, em outros cargos que existem, mas especificamente nessa eleição agora. Amém? Precisamos orar pelas autoridades. E orar pela igreja. Precisamos nos unir. Eu fico muito triste porque eu vejo pessoas que conhecem a palavra de Deus, que podíamos estar juntos, lutando com o mesmo propósito. E, infelizmente, ainda existem diferenças que afastam o povo de Deus. E a gente precisa orar para que possamos nos unir, para que possamos verdadeiramente juntos lutar e vencer, trazendo pessoas para o reino. Amém? E tantas outras coisas. Eu não sei quem está com o livro, mas se você não tem o livro no site, não é isso, Viviane? Está lá todos os dias. Eu motivo a você a estar juntamente conosco, orando, amém? Fazendo junto conosco, mesmo que você não tenha desde o início está nesse projeto, nessa campanha, mas começa agora, não importa, amém? É muito importante que a gente ore. Lá fala a gente está especificamente falando do Estado, né, que a gente deve orar por estratégias. Amém? E isso é muito importante. E uma das estratégias é
esse período político. Devemos orar. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Temos uma luta não humana, mas espiritual. Precisamos da verdade, justiça, evangelização, fé, salvação, palavra de Deus e oração. Essas são atitudes de pessoas revestidas da armadura de Deus. As peças da armadura são para proteger o crente, mas a espada do Espírito e a oração são armas para atacar a fortaleza de Satanás e destruí-la. O cristão combate os inimigos espirituais com armas espirituais. E a única espada da qual você precisa é da palavra de Deus. A espada do Senhor, ela é viva e eficaz e nunca perde o fio. Nunca. O cristão vence à medida que entende a palavra do Senhor e memoriza e obedece. Precisamos praticar. Não é só conhecer. Amém? Porque se você só conhece e não pratica, você é como aquele homem que se olha no espelho, se vê, quando se vira não se lembra mais daquilo que viu, o seu próprio rosto. Não seja assim, amado. Pratique a palavra de Deus. Amém? E eu coloquei aqui, existe em nosso meio cristão muitos soldados fracos, despreparados, e aqueles que ainda não tomaram posse dessa verdade e se encontram ainda despidos da armadura de Deus, expostos aos ataques do inimigo. E muitos, infelizmente, são derrotados. Amém? E eu quero que você atente essa noite para isso. E, quando não, feridos. E, amados, eu quero te dizer à noite, existem muitos no nosso meio feridos. Precisamos ajudar uns aos outros. Amém? Infelizmente, esse é um exército que muitas vezes, ele, em vez de ajudar, ele mata os seus próprios soldados. Não seja um desses. Amém? Se existe alguém ferido do teu lado, cuida, traz para perto. Amém? Estamos aqui para juntos, unidos, num corpo só, um único propósito. Amém? Aleluia. E aqui, eu quero concluir com isso. Eu vou ler aqui essa versão que eu gosto muito. Lá em 2 Timóteo, se você quiser abrir, eu vou ler rapidinho. 2 Timóteo, no capítulo 2, diz assim. Versículo 3. Receba a sua porção de sofrimento como bom soldado de Jesus Cristo, como eu faço. E como soldado de Cristo, não se deixe prender pelos negócios desse mundo. Porque assim, você não pode satisfazer aquele que o alistou em seu exército. Siga as determinações do Senhor para a execução da sua obra. Como um atleta que ou obedece os regulamentos ou é desclassificado e não recebe prêmio nenhum. Trabalhe arduamente, como um lavrador que consegue boa paga se levantar uma grande colheita. Pense bem nessas 3 ilustrações e que o Senhor o ajude a entender de que forma elas aplicam a você. A Bíblia fala aqui que, como soldado de Cristo, a gente não deve se prender, não deixar se prender dos negócios deste mundo. Porque senão, assim você não vai satisfazer aquele que o alistou em seu exército. Então, seguir as determinações do Senhor para a execução da sua obra. Amém? Ficar firme, se vestir, revestir da armadura de Deus, a espada, orando sempre. Amém? Essas são estratégias. Deus nos dá a fórmula, a estratégia de vencermos. Amém? O inimigo. Mas a gente só vai conseguir vencer se de fato fizermos como aqui está escrito. Que precisamos usar cada peça. Na versão que eu li aqui, usem cada peça da armadura de Deus para resistir. Não adianta usar somente uma parte. Amém? Porque se você não usar todas as peças, se você não colocar a armadura totalmente, o diabo ele vai achar uma brecha e te atacar. Amém? E te ferir. E essa não é a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Aleluia. Que, de fato, o Senhor tenha te instruído essa noite. Eu aprendi muitas coisas e tenho aprendido
nesses dias de oração, com essas leituras que eu tenho feito do livro. Amém? É um livro maravilhoso. E eu quero lhe estimular. Se você não tem um livro, a você abrir lá no site e nos acompanhar. Amém? Nessa campanha de jejum e oração. Aleluia. Eu quero orar por vocês. Amém? Pai, te damos graças, Senhor. Obrigado por essa noite abençoada. Obrigado por tudo que você tem preparado para o teu povo, Pai. Em nome de Jesus, eu peço por cada um deles que essa palavra, Senhor, caia no seu coração e que dê frutos, Pai, em nome de Jesus. Oh, Pai, que eles levem essa palavra para aqueles que não a conhecem. Busquem a oração, Pai, diariamente, constantemente, Senhor. Entendam, Pai, a necessidade de orar pelas autoridades, Pai, de orar pela sua cidade, pelo seu estado, Pai, em nome de Jesus. Que possamos, Pai, cada vez mais entender a nossa responsabilidade, Pai, em respeito ao lugar onde moramos, Pai, em nome de Jesus. Graças eu te dou por cada um aqui, Senhor. Buscando mais a tua palavra, buscando, Pai, mais de ti, Senhor, em nome de Jesus. Comunhão contigo, Pai, sede da tua palavra, sede da comunhão, Pai, com o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro, Pai, uma vida abundante, uma vida cheia de paz e de graça, Pai, para cada um deles que decidirem obedecer e praticar a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Graças eu te dou pela vida de cada um que aqui está, em nome de Jesus. Como é que tu és lindo, Pai. Te amamos. Tu és o nosso amor maior, Senhor. Aleluia. Adorado. Oh, como tu és lindo, Senhor. Em tua presença eu estou. Venho render-me a ti, com coração cheio de amor, declaro que tu tens feito a mim, mesmo sem merecer meu amor, na cruz se entregou. Meu pecado me lavou e com o seu sangue me redimiu. Confio-te, Senhor, com todo o meu ser, em teu nome, e em teu nome ponho a minha esperança. Te amo, Jesus, e não há outro igual a ti. Não, não, não há. Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Aleluia. Oh, nós te amamos, Senhor. Nós te adoramos. Entregou por cada um de nós, meu amado. Ele te limpou, Ele te lavou do teu pecado, do meu pecado. Não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Por quê? Confio em ti, Senhor, com todo o meu ser, e em teu nome ponho a minha esperança. Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Não, não, não há. Te amo, Jesus, e não há para mim. Não há, Senhor, outro igual a ti. Nem no mar, nem no
opera milagres, o Deus que faz maravilhas, o Deus que é todo poderoso. Nunca se viu outro Deus como tu, Senhor, que trabalha em favor daqueles que te esperam, daqueles que em ti confiam, daqueles que em ti, Senhor, põem a sua confiança, Pai. Louvor ao Senhor, meu amado.